Olá, bem-vindo ao nosso canal Andando nas Escrituras, juntamente com o Centro de Estudos Teológicos, EMET. Pois bem, nós vamos estar dando início a mais um minicurso esse com o tema Um Convite ao Estudo da Teologia. Esse minicurso eu pensei nele devido a muita resistência a qual ainda existe no meio do povo de Deus, e não só do povo de Deus, mas no meio de toda a nação mundial. A teologia, infelizmente, é vista por muitos como algo distante, inacessível ou até algo desnecessário. Porém, esse curso ele vem com essa finalidade de convidar a todas as pessoas, principalmente as pessoas que se denominam cristãos, a estudarem teologia, pois teologia, ela, queira o homem ou não, ela faz parte da vida de todo ser humano. É tipo política. Política, por mais que o homem não goste, não aceite, mas a política permeia a vida de todo ser humano. Pois bem, eu quero estar lendo um texto para que nós possamos dar início. A aula de hoje é uma aula introdutória e eu quero estar lendo um texto escrito pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 11, só a parte A do versículo que diz assim: Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Só a parte A do verso. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vem falar que se alguém for falar algo, fale segundo as palavras de Deus. E eu quero atentar aqui junto com você a essas duas palavras a qual ele fala. Palavras de Deus. Palavras de Deus. Pois bem, iniciando, tomando por base esse texto, eu quero trazer a definição da teologia. O que é teologia? Qual a definição de teologia? E a partir da definição do que é teologia, do que significa teologia, tomando por base esse texto aqui também, nós já vamos começar a tirar um monte de espantalhos, os quais existem por aí, foram colocados por aí acerca da teologia. O nome teologia, a sua definição, ela vem de duas palavras essas gregas. E qual é a língua grega? Que língua é essa? A língua grega é a língua a qual Deus permitiu que fosse escrito todo o Novo Testamento. Então, é uma língua importante para todo aquele que tem Bíblia. A sua Bíblia, o Novo Testamento, originalmente foi escrito na língua grega. Pois bem, a palavra teologia, ela deriva de duas palavrinhas gregas, que são theos e logos. Theos significa Deus e logos significa palavra, estudo. Pois bem, o que significa teologia então? Teologia significa o estudo sobre Deus, de forma bem simplificada e literal. Theos, Deus, logos, estudo. Estudo sobre Deus. O texto qual eu li, o apóstolo Pedro, ele fala: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. O apóstolo Pedro aqui, ele usa esses dois vocábulos, theos e logos.
Ou seja, nós temos que falar segundo o estudo sobre Deus, segundo a palavra de Deus, o verbo de Deus. Então, o que é teologia? Tomando por base o texto e a sua definição. Teologia é quando o homem eu falo aqui de forma genérica, homem e mulher, ele vai fazer uma reflexão sobre Deus. O homem, ele vai refletir acerca de Deus. O que é teologia? Teologia é quando o homem ele para analisar acerca da existência de Deus. Ele para fazer ponderações, levantamentos acerca de Deus. Porém, teologia, o seu significado mais abrangente, também pode significar um discurso sobre a divindade. É quando pessoas param para estudar acerca da divindade, acerca do sagrado, acerca daquilo que é transcendente, vai além do material. A teologia ela envolve um discurso inteligente sobre Deus, ou seja, é quando o homem ou uma mulher usa a sua inteligência, e todos nós sabemos que o homem ele foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança, ela significa que o homem tem inteligência. E essa inteligência foi Deus quem deu. Então, teologia também é um discurso inteligente sobre Deus. É quando um homem ou uma mulher, ele tenta falar sobre Deus de forma inteligente, ou seja, ele pensa sobre aquilo, ele medita sobre aquilo e ele tenta passar aquele assunto de forma inteligente e entendível. A teologia é o homem tentando reaproximar-se de Deus também. Tudo isso é teologia. E como é que um homem tenta reaproximar-se de Deus? É buscando, primeiramente, conhecer sobre Deus. É quando o homem busca entender sobre Deus para poder se aproximar dele. Ou seja, a teologia é o homem constantemente tentando reaproximar-se de Deus. E eu recordo agora de um texto onde Oséias escreve e ele diz que o povo estava perecendo porque faltava o conhecimento de Deus. E a palavra conhecimento ali usada pelo profeta Oséias é uma palavra que significa um conhecimento relacional. Ou seja, é um conhecimento que envolve relacionamento, ou seja, é conhecer Deus e relacionar-se com Deus. Então, teologia também é isso, é o homem buscando, tentando reaproximar-se de Deus. Teologia é o homem tentando entender Deus e o meio de lhe agradar. Tudo isso é teologia. Quando eu faço teologia, eu estou tentando entender sobre Deus e o modo como eu posso lhe agradar. A teologia ela vem trazer essa ponte onde nós buscamos entender quem é Deus e o modo como eu posso agradar a Deus. Tudo isso é teologia. Ainda na introdução, eu quero estar falando sobre a teologia na história. A teologia na história. Quando nós vamos para o período antes de Cristo, por volta do ano 300 antes de Cristo, nós podemos analisar que muitos homens, os quais eram filósofos, ou seja, pessoas sábias, pessoas que tinham um intelecto avançado, diferenciado. Esses homens, eles
antes de Cristo, 300 anos mais ou menos antes de Cristo, eles já tinham esse interesse de fazer teologia. Não a teologia como hoje é feita, porém, fazer teologia no sentido literal da palavra, buscar entender acerca de Deus, acerca da divindade. O primeiro filósofo a tentar usar esse termo, na verdade, o primeiro filósofo a usar esse termo, teologia, foi Platão. E ele fez isso tentando se referir à compreensão da natureza divina por meio da razão, ou seja, ele tentava entender Deus, a natureza divina, por intermédio da sua própria razão, ou seja, ele usava a sua razão lógica para tentar entender a natureza divina, a natureza de Deus. Ou seja, aqui nós vemos um filósofo fazendo teologia. Caminhando mais um pouco, nós vemos também outro filósofo muito importante, chamado Aristóteles. Aristóteles, ele também usou esse termo teologia e usou de uma forma muito profunda. Aristóteles, ele chegou a dizer que a teologia ela é anterior à filosofia, ou seja, a teologia ela vem antes, ela precede a filosofia, não é? É tanto que essa visão de Aristóteles, ela foi nomeada como uma filosofia primeira, ou seja, a teologia como se fosse uma filosofia anterior à própria filosofia propriamente dita, né? Então, você vê que Aristóteles ele também tinha esse interesse em fazer teologia, ou seja, em conhecer Deus, tentar ver a existência, comprovar a existência de Deus. E ele usava algo muito interessante, que é aquela relação de causa e efeito, ou seja, para toda causa existe um efeito. Ou seja, se existe algo aqui, é porque teve alguma coisa antes que causou aquilo. Ele usava esse método para tentar chegar à existência de Deus, ou seja, não tinha como existir um mundo tão belo, perfeito, sem uma causa. Sem uma causa. Então, nós vemos que até filósofos importantes, eles usaram esse termo teologia, eles fizeram teologia, para nós vermos a importância da teologia. E avançando mais um pouco sobre a teologia na história, nós vemos que os primeiros cristãos, por volta do ano 300 depois de Cristo, eles já começaram também a fazer uma teologia, porém uma teologia mais literária mesmo, uma teologia bem mais bíblica, uma teologia pautada realmente já na Bíblia, não é? Nos escritos sagrados, tanto nos escritos do Antigo Testamento, como nos escritos agora também do Novo Testamento. Nós vemos os cristãos ali, por volta do ano 300 em diante, fazendo teologia de forma profunda. Dentre eles, nós temos Justino, nós temos Clemente, Orígenes, Agostinho, Tomás de Aquino, enfim, dentre outros. Então a aula de hoje foi uma aula introdutória para que nós possamos ver que a teologia ela é de suma importância não só para aquele que é cristão, mas também para os não cristãos. Nós aqui vimos que filósofos, homens importantes que não eram cristãos, né, mais precisamente, né, antes de Cristo, que não eram assim servos do Deus Altíssimo, mas que tinham uma preocupação em entender sobre Deus, em entender sobre a divindade. Então nós vemos que a teologia ela é de suma importância para todo ser humano, para todo homem. E assim eu quero aqui estar encerrando
essa nossa primeira aula introdutória, e que você já comece a ter o desejo de se aprofundar em estudar teologia, pois teologia ela é importante para todos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua história, em nome de Jesus.